Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o papel da mulher na sociedade grega. Poucos sabem, mas mulheres, crianças, estrangeiros e escravos não tinham direito à cidadania grega. E por isso eles não poderiam participar das opiniões políticas, não poderiam se envolver. A democracia ateniense excluía cerca de 90% da população com esse pensamento. O lugar da mulher era em casa, cuidando dos filhos, dos maridos. Os casamentos não eram por amor, e sim pelo social, pelo religioso. O homem atribuía à mulher como um papel primordial de gerar filhos, de procriar, e principalmente filhos homens, para garantir a cidadania grega e o culto religioso dos antepassados. Como a mulher não tinha esse direito à cidadania, os homens queriam e tal ter os filhos para garantir mesmo. Até porque quando as mulheres ficavam viúvas, os filhos que cuidariam da mulher, então ela tinha esse papel de ter o filho homem. Uma das principais virtudes da mulher era o seu fechamento exterior. Ela não poderia expor o que estava sentindo, ela não poderia falar o que queria, fazer o que queria. Não era assim. As mulheres tinham que ser recatadas do lar. E elas eram criadas para serem boas esposas, boas mães. Então, elas tinham esse dever de fechar, de se fechar e não falar. Tinha como silêncio uma das principais virtudes também. O silêncio e a beleza andavam juntos. A mulher poderia influenciar os homens que estavam envolvidos na política para conseguir algo a seu favor, entende? Pelos apelos, enfim. Além do silêncio e da beleza, tinha a castidade, o pudor, a submissão. Elas eram extremamente submissas aos seus maridos. E isso se compara aos escravos. Porque se elas não aceitassem, se elas recusassem ou então tentassem contradizer o seu marido na frente de outra pessoa em casa, sofreriam graves punições. Então, era muito comparado à vida de um escravo mesmo. Tinham que ser extremamente obedientes ao seu pai, ao seu marido, que era os responsáveis por elas. Sabe, elas não poderiam ficar sozinhas, tinha que ter um responsável. Então era o pai, o marido, ou então algum outro homem que estivesse autorizado a cuidar daquela donzela. Entende? Tinha tudo um processo de autorização, enfim, que ele pudesse ficar ali tomando conta dessa mulher. As mulheres desde cedo, elas viviam distante da sociedade para manter esse recato que eu falei anteriormente de serem moças de família, enfim, elas cresceram tendo essa visão de quando ter o seu marido, for uma boa esposa, for uma boa mãe, cuidar bem da casa. Então, desde cedo elas tinham esse tratamento, entende? De cuidar do lar. Sempre viveram distante da política, da sociedade. Quando saíam, já quando casadas, andavam com um véu na cabeça e não poderiam falar com ninguém na rua. Seja quem for que chegasse, não poderiam falar. As mulheres não frequentavam festas, a não ser se fosse de cortesãs, umas mulheres que não tivessem condições financeiras, elas iam lá, trabalhavam para sustentar sua casa, sua família. As prostitutas do local, elas ficavam no cantinho do local, do ambiente. Era muito comum as poesias, tanto homem quanto mulheres poderiam recitar os poemas em jogos, em festas, nas igrejas, nos lugares lá que estivessem em alguma determinada ocasião, eles iam lá, recitavam um poema, entende? E era assim, era bem comum na época, eles adoravam. Os estudos não eram para todos, apenas para aristocratas, mulheres. Então, muitos pais incentivavam as filhas para que seguissem os estudos na Academia de Cirene, por exemplo. A Academia de Cirene foi fundada pelo discípulo de Apolo, que é o pai de Areta de Cirene, uma mulher extremamente inteligente de sua época. Ela deu aula de
de oratória na academia de seu pai. Cerca de 120 filósofos se orgulhavam de ter sido seus discípulos. Então, ela deu essa aula de retórica e oratória na academia de Cirene. Também tem outra mulher importantíssima, dentre outras, né? Existem várias mulheres importantes, mas vou citar essas duas. Também tem Fínites de Esparta. Ela escreveu um tratado sobre os direitos das mulheres, que as mulheres deveriam também, independente da classe, ter o direito de estudar, sabe? Que isso era um direito de ambos os sexos. Então, ela falava também como as mulheres deveriam se comportar nesse tratado. Ela também foi uma mulher muito importante. Vou falar um pouco também sobre a música de Chico Buarque, Mulheres de Atenas, que ele publicou em 1979, no período de regime militar. Bom, como é que ele pôde comparar? O silêncio, elas não poderiam se expressar, entende? O fechamento exterior. Então, como eles não poderiam publicar músicas, vários cantores não poderiam publicar essas músicas falando diretamente sobre o que estava passando, eles utilizavam metáforas. Então, ele utilizou o tratamento que as mulheres tinham, como é que elas viviam, para que ele pudesse se expressar naquele momento complicado que ele estava vivendo na ditadura militar, e expressar o sentimento de outras pessoas, esse fechamento exterior, a supremacia masculina, que as mulheres acreditavam que os homens eram heróis, que eram deuses. Então, por isso que eles utilizavam essa metáfora. Gente, foi isso. Foi uma pequena explicação sobre o papel das mulheres gregas na sociedade. Espero que tenham gostado. E eu deixarei um formulário aí embaixo. Aperta no link e responde algumas perguntinhas que eu coloquei lá. Tem múltipla escolha, tem para escrever uma respostinha. E é isso. Eu coloco o nome, o e-mail, que aí eu vejo de como nós evoluímos nessa aula, tá certo? Um beijo, espero que tenham gostado e é isso.